Nas próximas semanas, o Congresso deve votar o orçamento da União para 2012. A proposta do Poder Executivo reserva 32 bilhões de reais para as emendas. Na série de reportagens sobre as leis orçamentárias do país, o repórter Dante Ascioli explica hoje como e por que essa parcela é dividida. É direito de todo parlamentar. Apresentei uma emenda para ampliação do Hospital de Sobradinho. Para melhorar as condições de educação na Universidade Rural da Amazônia. A construção da barragem do Lago de Fronteiras, que é água para abastecer toda uma região nos sertões do Ceará. Cada senador e deputado pode apresentar até 25 emendas, no valor total de 15 milhões de reais. O governo destina uma verba para cada parlamentar e esse parlamentar então distribui conforme a necessidade dele. Para 2012, elas somam 8 bilhões e 800 milhões. Se for uma pessoa séria e realmente ligada ao seu eleitorado, à sua base, ele tem condições de saber quais são as necessidades, mais até do que os técnicos que ficam aqui em Brasília. O objetivo das emendas é regionalizar os gastos do orçamento. Talvez nós não tenhamos consciência da importância que tem, às vezes, a construção de uma pequena ponte que vai resolver o problema do deslocamento de toda a população de uma pequena localidade. As bancadas estaduais também apresentam emendas, de 15 a 20, de acordo com o número de parlamentares de cada unidade da federação. Esta reunião é de parlamentares de Santa Catarina. Senadores e deputados estão definindo as emendas que serão prioridade do Estado no orçamento de 2012. Nessa hora, não tem governo ou oposição. Independente de partido, a bancada se une para garantir mais recursos para a população catarinense. Quem representa a sociedade tem a responsabilidade de discutir prioridades e aprender diariamente a escolher. O Congresso também aprova emendas de comissões, de 2 a 4, dependendo do tamanho dos 31 colegiados do Senado e da Câmara. São os parlamentares que discutem o orçamento enxergando o Brasil como um todo. Já foram apresentadas mais de 9 mil emendas individuais, de bancada e de comissão, um total de 82 bilhões de reais. Mas só existem 32 bilhões reservados no orçamento. Os relatores vão decidir o que sai e o que fica. Usei o critério do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Com isso, nós vamos beneficiar os estados que estão em maiores dificuldades. Aprovar a emenda não significa garantir a despesa. Liberar o dinheiro depende do Poder Executivo. Os parlamentares ou os prefeitos que anunciam emendas parlamentares acabam depois tendo que dar explicações à população, porque os recursos não são liberados e as obras não acontecem. Quando chega no mês de novembro, quando chega no mês de dezembro, é que se dá o start para fazer a alocação desses recursos. Tem que começar a ser aplicado em janeiro e concluído em dezembro. Para economistas, o modelo gera distorções. A emenda é aprovada, ela passa a integrar o orçamento a uma lei. No entanto, a emenda parlamentar no Brasil ela se tornou um instrumento de barganha política. Um troca-troca em que o governo exige fidelidade em troca de conceder um pouquinho. Interessa ao Executivo, porque através delas, então, ele de certa forma controla um pouco as votações. Para cada questão de interesse do Executivo, ele negocia. Interessa aos parlamentares também, porque é assim que eles estão levando recursos lá para os seus currais. Essa é uma prática nefasta, é o que há de pior no orçamento brasileiro. Mas não precisa ser assim. Se esse orçamento fosse mais flexível, as emendas, do jeito que são feitas hoje, não seriam tão disputadas e não haveria essa guerra por migalha. Isso não deve ser a regra. A regra é o parlamentar agir com independência sem precisar estar se submetendo a coisa nenhuma do governo. Nós não temos que estabelecer essa relação de tomar lá da cá. Nós temos que voltar aqui muito com a nossa consciência, naquilo que é mais importante.